passado, eles eram chamados de profetas, pitonisas, oráculos. O programa Transição de hoje vai falar daqueles que no mundo moderno são chamados médiums. Mediunidade é um termo criado por Allan Kardec. A mediunidade é uma faculdade como, por exemplo, a inteligência é uma faculdade humana. Que possibilita o intercâmbio entre os que estão encarnados e os que estão desencarnados. É essa faculdade que permite ao espírito desencarnado se comunicar com o mundo físico, com os encarnados, através daquele que é médium, que possui nessa faculdade um desenvolvimento propício à captação da mensagem que o espírito está desejoso de transmitir. Allan Kardec não inventou os espíritos, não inventou a mediunidade. Isso nós já conhecemos em vários períodos da humanidade. Sócrates, através de uma pitonisa, recebeu a sua missão, quando ele responde que ele sabia que nada sabia, só sei que nada sei. Mesmo Moisés também proibiu o culto aos mortos. Os egípcios também tinham a prática da mediunidade, talvez com outro nome. Então é importante que nós possamos entender que a mediunidade sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade. Acontece que a denominação médium e mediunidade surge com a doutrina espírita, com a proposta de Kardec. A espiritualidade, os espíritos, estão sempre buscando um meio de se fazerem presentes e de transmitirem o seu pensamento, alguma coisa que estejam desejosos aos encarnados. Portanto, é uma faculdade muito preciosa e deve ser, pelo médium, que já apresenta de uma maneira ostensiva, objeto de estudo, objeto de pesquisa, para que ele possa desempenhar bem o seu trabalho mediúnico. Mediunidade e médium são coisas de conceitos diferentes, assim como medicina e médico são coisas diferentes. Então, mediunidade é a faculdade que o ser humano possui de fazer isso. E quem é médium? O que é o médium? Médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. A mediunidade, como Allan Kardec fala muito bem no Livro dos Médiuns, é toda e qualquer influenciação espiritual que nós temos. Então, todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é médium. Pode ter uma mediunidade ostensiva, que é aquela em que você pode ouvir, falar, escrever através da psicografia, materializar objetos, ou pode ser aquela mediunidade intuitiva, em que a gente tem uma intuição, um pensamento, e vem aquela ideia que muitas vezes nós sabemos que não é nossa. Sofremos permanentemente a influência dos espíritos. Segundo aquilo que nos revela a doutrina espírita, a quantidade de espíritos desencarnados é muito maior do que de espíritos encarnados aqui na Terra. Segundo Chico Xavier, a população da Terra é de perto de 25 bilhões de almas em evolução. 7 bilhões encarnados e o resto, 18 bilhões desencarnados. Agora, desses 18 bilhões desencarnados, uma boa quantidade circula aqui pela Terra, né, na crosta terrestre. Então nós somos influenciados permanentemente por essas entidades. Influenciados no sentido de captarmos o seu pensamento, as suas impressões, as suas sensações e sentimentos, mas não com a clareza necessária para que possamos funcionar como intermediários. Então a questão é essa: todos somos médiums, todos estamos permanentemente sob influência dos espíritos, e pode ser uma influência boa ou má, dependendo da nossa sintonia, a nossa maneira de ser, mas uns poucos, uma quantidade bem menor, vai ter a sensibilidade necessária para servir de intermediário aos espíritos. Então o médium é aquele que é intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Sempre é bom lembrar aquela frase célebre de Chico Xavier, que é muito citada: o telefone toca de lá para cá, e é verdade. São os espíritos que proporcionam que haja médiuns. Kardec fala isso, porque sem os espíritos querendo se comunicar, o médium não teria a menor condição dessa captação e não poderia trabalhar nessa área. Este fato de serem os intérpretes tem uma finalidade, e a finalidade é a instrução dos seres humanos para que se aperfeiçoem, para que se moralizem, para que cresçam o intelecto moralmente, mas ao mesmo tempo incentivá-los ao caminho do bem, promover o crescimento do ser humano para que ele se vincule ao bem,
e conduzi-los à fé. Notem que esse tripé, instrução dos homens, conduzi-los à fé, estimular a fazer o bem, mostra bem a finalidade da mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos como lei de Deus, mas a mediunidade como instrumento para que aqueles que estão desencarnados, com uma visão ampliada da realidade do ser, possam oferecer aos que estão encarnados, limitados pela encarnação, a orientação geral desta realidade. Somos criaturas imortais e temos uma finalidade de progresso. Por isso que Deus permitiu a comunicabilidade dos espíritos, para que os espíritos, através dos médiuns, instruam as criaturas humanas, conduza-os ao bem e fortaleçam o sentido da fé. Esse intercâmbio ele é muito interessante e é para o médium uma forma de um trabalho que é benéfico para ele quando a mediunidade está bem orientada, que é benéfico para as pessoas que vão vamos dizer, beneficiadas com o trabalho que o médium está realizando. A mediunidade, como qualquer uma de nossas potencialidades da alma, quando bem utilizadas, ou quando utilizada para o progresso individual e coletivo, sem sombra de dúvidas, nos traz felicidade. E ela, como o que muitos chamam de sexto sentido, é uma porta aberta para a vida espiritual. Então, quando lemos nos livros sobre a vida espiritual, nos sentimos verdadeiramente felizes pela o vislumbrar de uma nova vida. Portanto, o médium ele tem essa possibilidade de, entrando no intercâmbio com o mundo espiritual, ajudar as criaturas humanas. Essa é uma ideia bastante avançada e nós sabemos que a doutrina espírita, no âmbito das casas espíritas, procura atualmente essa prática mediúnica em que a mediunidade com Jesus se esteja atuando e trazendo para o ser humano cada vez mais os benefícios que nós estamos necessitando. A mediunidade, portanto, quando bem orientada, ela é para o médium, conforme eu costumo dizer, um dos caminhos para a felicidade, porque trabalhar nesta área enriquece o médium, ele é o principal beneficiário disso. Nós estamos falando de benefícios e beneficiários, é claro que o médium é que vai tirar maior proveito disso e ser realmente o mais feliz com o trabalho. E você, é médium? Como saber reconhecer a mediunidade? Todos os seres humanos têm sensibilidade para captar o pensamento dos espíritos, para sofrer a influência dos espíritos, embora nem todos tenham a sensibilidade necessária para se tornarem instrumentos dos espíritos nas suas comunicações. Essa é a distinção que nós temos que fazer. Existe o homem médium, todos nós somos médiums. Agora, o médium homem é aquele que tem uma sensibilidade maior que o habilita a ser intermediário. Essa questão, para que a pessoa tenha uma certeza se é ou não médium, é uma questão assim bastante interessante, porque não há uma fórmula precisa para dizer assim, é dessa maneira, são essas as circunstâncias, as condições, porque isso é muito variável e varia também de pessoa para pessoa, de médium para médium. A mediunidade ela pode aflorar num jovem, numa criança até, ou pode aflorar numa pessoa adulta, na terceira idade. Não existe uma regra geral. A mediunidade ela começa a dar sinais, alguns casos bem sutis e outros sinais mais ostensivos. Algumas pessoas escutam mais barulhos nas suas casas, conseguem ver movimentação de objetos, conseguem ter intuições maiores e essas são formas de mediunidade. Então, a partir do momento que a gente começa a observar as nossas atitudes, observar as nossas facilidades em prever algumas coisas ou sonhos que nós temos, então isso acaba sendo uma forma de identificação da mediunidade. Para saber se a pessoa é médium, se ela não tem ainda nenhum dos indícios da mediunidade, nenhum dos chamados sintomas
que nos levam a entender que aquela pessoa está recebendo a influenciação do mundo espiritual, Kardec diz que o único meio é experimentar. E a orientação de Kardec é essa, você tem que experimentar. Tente psicografar, se você não conseguir nada, se você vai a uma reunião mediúnica e vai a 2, e a 5, a 10, vai a 6 meses, você vai numa reunião e tenta psicografar, receber o pensamento dos espíritos através da escrita, e não acontece nada, simplesmente desista, né? E Kardec fala isso, deve desistir de ser médium, como desiste de cantar quem não tem voz. Quem é desafinado não vai tentar ficar cantando para incomodar as pessoas. Portanto, para saber se é médium, é preciso um conjunto de indícios, de sintomas, que sejam as presenças dos espíritos, começando a atuar em relação à vida da criatura. Ela vai ter vidências dos espíritos, ela vai sentir a presença deles, captar pensamentos. Esse conjunto todo é que vai dizer que a pessoa realmente tem uma mediunidade estuante que já está numa faixa de ostensividade tal que deve então começar a prática mediúnica numa casa espírita bem orientada. Então, existem pessoas que vão passar pela vida e não vão sentir nada em especial ou não vão denominar aquilo como mediunidade. E a mediunidade não é só um atributo dos espíritas. Mediunidade, ela está em todas as religiões ou não, né? Existem pessoas que nem professam nenhum credo e têm manifestações da mediunidade, ou seja, o médium é aquele que consegue perceber de algum modo, não é, o mundo espiritual. Então, existe a mediunidade em todos os tempos da humanidade e em todos os locais. Portanto, a mediunidade e os médiuns não têm essa coisa de dizer que é só o espiritismo ou só na doutrina espírita. Isso não é privilégio da doutrina espírita, isso não é apenas em relação àqueles que são espíritas, mas nós vemos aí em toda parte, nos vários ramos do cristianismo, nós vemos a mediunidade presente. E vamos encontrar exemplos no próprio Evangelho do Cristo, que nós encontramos ali o mestre realizando as chamados milagres, as curas, mas depois da crucificação do mestre, aqueles outros continuaram, os seus seguidores, os que faziam parte do colégio apostólico, continuaram a tarefa, realizando curas, realizando uma série de milagres, como eram chamados, tal como Jesus também havia realizado. O médium deve ser considerado uma pessoa normal. Ele não é diferente das outras pessoas. Ele só tem alguma capacidade de manifestação maior, mais ostensiva, dada a sutileza, a sensibilidade do seu perispírito, mas ele é uma pessoa normal. O médium não é aquela pessoa que tem um aspecto diferente dos outros, que tem uma atitude, que tenha uma conduta que difere de maneira geral dos demais seres humanos. A vida do médium deve ser, inclusive, uma vida bem tranquila, bem normal, ou se ele tiver muitos problemas e a vida não for tão tranquila assim, isso não quer dizer que ele vai ter alguma coisa diferente das outras pessoas. A mediunidade, do meu ponto de vista, ela não pode ser considerada um dom especial. Ela é uma ferramenta de trabalho que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, Ele nos dá para que, mediante o trabalho de amor ao próximo, de caridade, você vai se autoconhecer, se transformar, e essa transformação, né, esse modo como você vai encarar os fatos da vida, vai te auxiliar a estar cada vez melhor. Mas a mediunidade por si só, ela não é boa nem é má, mas é o uso que nós fazemos da mediunidade. Então, se nós estivermos utilizando a mediunidade para levar auxílio, consolo, como fez o médium Francisco Xavier, levando para as mães consolações quando seus filhos retornaram cedo ao mundo dos espíritos, então nós estaremos sendo instrumentos do bem. Então a mediunidade, se ela for utilizada para o bem das pessoas, trará felicidade
para cada um de nós. Agora, o médium deve ser uma pessoa muito regrada, deve escolher os ambientes que frequenta, porque como ele é sensível, importa que ele esteja sempre elevado. Sempre uma leitura digna, uma leitura elevada que mantém o seu padrão vibratório altivo, particularmente do ponto de vista moral. Mas ele deve levar uma vida normal como todas as pessoas. Há muita desinformação ainda com respeito à mediunidade. O fato é o seguinte, que ela é um dos instrumentos que o Criador, um dos instrumentos que os bons espíritos se servem para auxiliar, contribuir com a nossa sociedade. Se a proposta fosse simplesmente mostrar o mundo espiritual, era simples. Os espíritos marcariam um local, uma data e um horário para se apresentarem ali. Quais as consequências, inclusive sociais, disso? Essa é a grande questão. A proposta não é meramente um contato físico. Os espíritos não pretendem atingir nossos sentidos físicos, mas sim nossos corações. Tudo deve ser, então, encarado como uma tranquila e uma produtiva vida, desde que a pessoa esteja como médium atuando em benefício da humanidade. Aí sim o médium difere, porque ele está num trabalho específico, um trabalho que ele está se doando para ajudar o ser humano sofredor, o ser humano que necessita. Esse é o diferencial do médium que trabalha em nome do Cristo. Continuamos explorando juntos o tema de hoje, mediunidade. Muitas pessoas perguntam se são obrigadas a exercer a mediunidade e, na verdade, não são. Se ela se apresenta de uma maneira assim, já muito ostensiva, se ela já está na vida da criatura, que mantém em seu lar, no trabalho, onde quer que se encontrem, essa questão da presença dos espíritos, captando essas presenças, os pensamentos, muitas vezes sentindo influenciações negativas, isso não quer dizer que a pessoa tenha a obrigação, seja obrigada de exercer a mediunidade. Nós temos nosso livre-arbítrio, nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio também para decidir se nós queremos ou não exercer a mediunidade. Em certos momentos na casa espírita, eu tenho tido experiências muito interessantes com pessoas que estão com a mediunidade desabrochando. Nos dias atuais, isso tem sido muito comum. A pessoa chega e fala assim, olha, eu vejo espíritos, eu ouço, eu sinto as influências, e a pessoa traz aquele quadro todinho da captação dos espíritos. Mas aí a pessoa acrescenta, mas eu não quero ser médium. A senhora podia tirar esta mediunidade de mim? A senhora podia tirar isso de mim? Eu não quero ter essa coisa de ficar sentindo os espíritos. Uma pessoa diz isso, como se fosse possível tirar a mediunidade. Outra diz assim, eu não quero porque eu tenho medo dos espíritos. Ou vai dizer, eu tenho medo da responsabilidade. Isso tem sido muito comum. A pessoa tem medo da responsabilidade, tem medo dos espíritos, não quer ser médico porque não quer a responsabilidade que é inerente ao trabalhador que está trabalhando a sua faculdade, na casa espírita, e que está nesta tarefa de atender às criaturas necessitadas. A mediunidade, nós poderemos dizer que é uma ferramenta. É uma ferramenta que nos auxiliará a nós atingirmos uma meta. Então, para cada indivíduo, para cada pessoa, há uma tarefa, há uma missão ou um compromisso com a espiritualidade. Então, se nós estivermos exercendo aquele compromisso que nós nos comprometemos, nós poderemos ter êxito naquilo que nós nos comprometemos. E a mediunidade ela se manifesta de diferentes maneiras nas pessoas. Então, algumas pessoas elas sentem a necessidade de exercer, de trabalhar mediunicamente. E quando não fazem, começam a sentir mal, a sentir outros efeitos. Então, você vê que é um chamamento realmente. Na maioria dos casos, é um compromisso que nós fizemos no plano espiritual para exercitar enquanto encarnados. Então, quando a pessoa sente essa necessidade, ela deve exercer e ela acaba exercendo isso com prazer, com amor, porque ela se sente bem. Né? Mas obrigado, ninguém é. Todos nós temos livre-arbítrio de decidir. A mediunidade, dado o fato de ela ser muito presente, fazer parte do nosso ser,
nós não a perdemos como faculdade. Ela sempre permanece porque faz parte do nosso ser. O que pode ocorrer é ela deixar de ser ostensiva pelo seguinte motivo: quando ela não é bem aplicada, quando não nos valemos dela para fins elevados. Se você não utiliza para o bem a mediunidade, ou não utiliza da melhor forma, tendo uma forma ambiciosa de lidar com a mediunidade, ou utilizando para o mal em vez de fazer o bem das pessoas, você pode perder a mediunidade, sim. E o indivíduo que usa a sua voz, ou que usa as suas mãos para detratar os outros ou destratar os outros, ele vai ter desprazeres. O que usa as suas mãos para ajudar, né, independentemente do que seja, ele vai desenvolver prazer na vida. E isso Kardec prevê em O Livro dos Médiuns, explica muito bem isso, dizendo que em determinadas condições da vida do médium pode ocorrer que os espíritos queiram trazer para ele uma lição muito grande. Ele pode, durante um período, não entrar em contato com os espíritos, porque estes não proporcionam este contato. E com isso ele vai ter uma suspensão da faculdade durante um determinado tempo. Muitas vezes a mediunidade é suspensa não como punição para o médium, mas com um cuidado. O espírito protetor, o guia espiritual, ele suspende este contato como se fosse para um repouso do médium. Mas não que ela deixe de existir pelo fato de nós não vivenciarmos. Não. Né? Muito pelo contrário, parece-me que a exigência interior de manifestá-la é crescente se nós viermos de certa forma, com essa função, não é? Com essa intenção que já tivemos antes de encarnarmos, ela necessariamente se manifesta. Então, quanto mais nós usamos a mediunidade para auxiliar aqueles que precisam e para nos auxiliar, a mediunidade é, sem sombra de dúvida, um grande instrumento aí de libertação de nós mesmos e de aprendizado das nossas limitações rumo à nossa grande felicidade. É de fundamental importância que nós procuremos as casas espíritas para o estudo da doutrina dos espíritos. E destacamos aqui o estudo da mediunidade. A casa espírita é o recanto especial no mundo para o trabalho com a mediunidade. No âmbito da casa espírita, a pessoa que está com a sua mediunidade aflorando, ela pode ter ali um local adequado, toda uma condição necessária para ter um desenvolvimento da sua mediunidade de forma segura, de forma equilibrada. Hoje em dia é muito comum que as casas espíritas mantenham determinados estudos, determinados cursos relacionados com a mediunidade, para que as pessoas tenham essa base. Aí sim, quando elas puderem começar o desenvolvimento, quando elas forem para a reunião mediúnica, já vão ter as condições necessárias para identificar os espíritos, que é um dos pontos assim nevrálgicos, um dos pontos mais significativos das experiências mediúnicas, o médium saber identificar o tipo de espírito que está se comunicando por seu intermédio, e isso só o estudo confere. A pessoa precisa estudar, precisa ter a base para então poder fazer essa identificação e saber com quais espíritos ela está se comunicando. Espíritos que se aproximam para que ela transmita a mensagem deles. Entendo que a Casa Espírita ela deve desenvolver o tema mediunidade em palestras públicas, deve abordar, os expositores devem abordar, falar o que é a mediunidade, falar que todos nós somos médiuns. Isso daí que é um ponto fundamental. As pessoas que procuram o espiritismo, que estão muitas vezes sob influência espiritual inferior, precisam entender que todos estamos sujeitos a essa influência. Todos temos a sensibilidade necessária para sofrer essa influência. E, consequentemente, se nós não disciplinarmos o pensamento, os nossos sentimentos, se não tivermos uma compreensão exata a respeito do que é essa influência,
nós ficaremos à mercê de espíritos perturbados e perturbadores. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta de Allan Kardec aos benfeitores espirituais se os espíritos interferem em nossas vidas e nossos atos. E a resposta dos benfeitores espirituais, muito mais que nós possamos imaginar. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Cabe uma pergunta: quais os espíritos que estão nos dirigindo? Vai depender do nosso pensamento, das nossas atitudes e do nosso comportamento junto ao nosso trabalho, na nossa vida familiar. Evidente que sem Kardec não há espiritismo, mas sem mediunidade também não há espiritismo. É na casa espírita que a mediunidade precisa ser estudada e desenvolvida. O ambiente é preparado, é cuidado, a equipe do plano espiritual se faz presente e ampara o desenvolvimento daquele trabalho, desde que ele seja sério e voltado para o bem. Nós sabemos que no momento atual, muito se tem falado acerca de médiuns e mediunidades, da comunicação dos espíritos, porque a mídia tem apresentado isso em larga escala, através de novelas, através de filmes, através de livros, mas nós sabemos que esses filmes, essas novelas, tudo isso tem um motivo para despertar, tem então uma condição para despertar o interesse, mas a base mesmo a pessoa vai encontrar é na casa espírita. Portanto, estudo, trabalho, mediunidade com Jesus e uma casa espírita como sede da tarefa do médium. Bem como a tecnologia une países distantes de forma instantânea, estamos começando a ter uma visão sem dogmas nem exageros desse mecanismo que ligará os homens na Terra a outras dimensões, sempre com o propósito de fazer do nosso planeta um lugar mais justo e mais fraterno. Não se esqueça de acessar o nosso site e compartilhar o Transição com os amigos. Até o nosso próximo programa. Tchau!